Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo encontro de fisioterapia Einstein de pacientes grávidos Covid-19. Essa iniciativa do Einstein conta com 6 encontros que já tivemos um, gratuitos, onde são abordados os principais tópicos relacionados aos cuidados da fisioterapia nos pacientes com Covid-19. O tema de hoje é dispositivos de oxigenoterapia, catéter nasal de alto fluxo. Cada encontro terá a duração de 1 hora, dividida entre apresentação e tempo de perguntas e respostas. Todos os participantes podem enviar perguntas pelo Q&A, que fica na parte inferior da tela do aplicativo de vocês aí. Tá? Hoje a gente tem como debatedor o Eduardo Colucci, ele é fisioterapeuta sênior do Einstein, e ele vai mostrar um pouquinho das rotinas que a gente tem, algumas literaturas relacionadas ao assunto em questão. Edu, boa sorte, está contigo. Beleza. Bom, Gustavo, obrigado aí pela apresentação. Queria agradecer a todos que estão presentes aí online, sempre buscando a atualização e discutir esses temas novos. Queria agradecer também por ter sido chamado para falar um pouco desse tema, que é um tema que eu gosto bastante, e espero que a gente aproveite muito aí esse debate. Tá? Então, só para fazer um panorama geral, esse aqui é um gráfico retirado do site da OMS hoje, agora mais cedo, mostrando um pouco do panorama de como a pandemia ela continua se apresentando, como ela está acometendo o mundo inteiro, né? Nas áreas mais escuras a gente tem as áreas de maior acometimento e o Brasil, infelizmente, está embutido nesses países com maior prevalência. Tem quase mais de 9 milhões de casos no mundo e quase 500 mil mortes. Em breve a gente deve atingir esse recorde negativo de 500 mil mortes. Mas não é todo mundo que desenvolve a doença de uma maneira grave, né? A gente tem cerca de apenas 20% dos pacientes que eles acabam evoluindo com um quadro mais grave, característico de uma insuficiência respiratória hipoxêmica. E a gente tem os 3 graus, leve, moderado e grave, né? Quando esses pacientes eles internam, cerca de 40%, né, são dados chineses, dos pacientes eles são hospitalizados e eles precisam de oxigenoterapia em algum momento da internação. E aí, além da oxigenoterapia, diferentes tipos de suporte ventilatório. Então, até 13% precisam de VNI em algum momento, em torno de 63% usam o alto fluxo, então é algo extremamente comum no tratamento desses pacientes, e uma pequena parte, de 2,5% a 13%, precisam de ventilação mecânica invasiva, porque são mais graves, né? Aí eu separei para vocês um gráfico da Surviving Sepsis Campaign, que é um guideline, uma revisão que fala de todas as faces do tratamento do COVID, e separei a parte da terapia respiratória, né? O que a gente tem de opções de ferramenta. Então, quando eu não intubo esse paciente inicialmente, e eu tenho aí uma necessidade de oxigênio, como é que eu posso fazer isso e qual é a meta? Então, o que esse guideline preconiza, e a maioria dos guidelines também preconiza, é que seja em torno, uma saturação-alvo em torno de 92% a 96%. Tá? As sugestões são de titular oxigênio quando a saturação cai abaixo de 92 e as recomendações com maior grau de evidência abaixo de 90. Então, na pior das hipóteses, caiu abaixo de 90, você precisa suplementar oxigênio e oxigênio suficiente para manter a saturação entre 92 e 96. E aí uma outra consideração é utilizar os equipamentos ou dispositivos que sejam mais seguros em prevenir infecções cruzadas, principalmente por grandes dispersões do aerossol. Então, a gente tem basicamente a indicação de 2 grupos de dispositivos de oxigenoterapia, que é o catéter nasal de alto fluxo e a máscara com reservatório, que são provadas já, que a gente vai ver aqui na frente, que não dispersam tanto aerossol, diminuindo os riscos de contaminação da própria equipe. Não dando certo essa terapia simples com oxigenoterapia, a gente acaba tendo outras ferramentas intermediárias de suporte, como o alto fluxo, que a gente vai falar bastante, e, em alguns casos, a VNI. E aí, o próximo passo seria a intubação.
Então, só para mostrar para vocês esse estudo de 2020, agora, que mostra o quanto de dispersão de aerossol cada dispositivo ele provoca. Então, a gente tem a ventilação não invasiva convencional via máscara, sendo o principal dispersor, né? A gente tem quase 90 centímetros de distância. Inaladores também são dispositivos que acabam dispersando bastante. Máscaras simples e máscaras de Venturi são as 4 que mais dispersam. E aí a gente tem as 3 que geralmente são os mais indicados para o suporte de O2, que é o catéter nasal, principalmente até 3 litros de O2, o alto fluxo e a máscara não reinalante. Essa outra tabela ela mostra também basicamente as mesmas coisas, mas com algumas outras opções de dispositivos. E aí eu estou separando aqui para vocês darem uma olhada, só então a máscara não reinalante, que a gente vê aqui até 12 litros por minuto, menos de 10 centímetros de dispersão, então realmente é muito pouco. A gente tem algumas máscaras em CPAP, né, máscaras faciais, que também a gente não consegue identificar, mas parece ser pouco. E a gente tem o alto fluxo aqui a 60 litros por minuto, dando uma dispersão de aproximadamente 17 centímetros, né? Que até então, a gente, no início da doença, achou que o alto fluxo poderia disseminar muito mais o vírus e aumentar muito mais a contaminação da equipe. E aí, com os estudos, a gente foi vendo o contrário, que ele também é muito mais seguro. E aí, esse estudo ele mostrou um pouquinho diferentes fluxos no catéter. Então, ele mostra, a 60 litros por minuto, então esses mesmos 17, 30 litros 13 e 10 litros 6,5. Tá? Lembrando que a litragem recomendada pela OMS, quando a gente inicia a terapia de alto fluxo, é em torno de 15 a 30 litros. Então a gente ficaria lá em torno de 13 centímetros de dispersão. E aí tem aqui um outro guideline canadense, que mostrou algumas sugestões para diminuir ainda mais a dispersão, né? Então, alguns cuidados. A gente colocar uma máscara por cima seria uma alternativa, mesmo sem a máscara, isso tendo uma dispersão pequena, mas é um efeito de proteção a mais, né? A equipe ficar totalmente paramentada da maneira adequada, que também a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e de preferência quartos ou salas de pressão negativa, para evitar essa dispersão das partículas, né? Então, falando muito rapidamente do que é o dispositivo de alto fluxo, ele é um sistema que gera fluxos de ar com oxigênio em até 60 litros por minuto. Então, a gente tem diversos tipos de equipamento e cada equipamento de cada marca, obviamente, tem uma característica de limite de fluxo superior e inferior, mas no geral até 60 litros. Né? São dispositivos que oferecem uma umidificação e aquecimento adequado, isso é muito importante quando a gente fala de terapia de alto fluxo, porque se a gente não tiver essa umidificação e aquecimento adequado, o risco de lesão de mucosa é muito grande. E ele tem uma vantagem muito interessante, que é um controle preciso da FO2. Então, eu consigo controlar ponto a ponto, de 21% a 100%, quanto de oxigênio eu estou dando. Então, um problema de um paciente, por exemplo, estar numa máscara de 100% de FO2, é que eu sei que ele vai estar em 100% quando ele está a 15 litros, mas quando ele está a 10, a 8, eu perco essa noção de quanto de FO2. E aqui não. Aqui, além de dar um suporte ventilatório, eu também consigo determinar exatamente a FO2. Isso é importante na monitorização do doente. E talvez mais importante, o maior diferencial é que é um sistema extremamente confortável, oferecido por uma cânula muito semelhante à cânula nasal de oxigênio. A gente tem, então, os principais efeitos do catéter nasal de alto fluxo são a diminuição da diluição da FO2, isso é muito importante, porque a gente acaba oferecendo um fluxo superior ou igual ao pico de fluxo inspiratório que o doente está fazendo, então a gente garante a FO2 que você está ofertando no equipamento, é o que está chegando nele. A gente garante um washout de espaço morto, diminuindo a reinalação do CO2. A gente também consegue aumentar os volumes pulmonares, né, pelo efeito PIP. A gente acaba tendo um recrutamento pequeno, porque o fluxo gera uma pequena pressão, e isso gera uma melhora de complacência. Uma menor resistência de vias aéreas, principalmente nos altos fluxos, e diminuição no final, como uma diminuição do trabalho respiratório, que talvez seja o grande objetivo de se usar essa terapia. E aí aqui a gente tem a equação do trabalho respiratório e todas as variáveis que compreendem isso. Então, o alto fluxo ele acaba agindo
em diferentes magnitudes em cada uma dessas variáveis na diminuição do trabalho respiratório. E aí, o que a gente tem de indicação de alto fluxo hoje? Então, desde 2015 foi publicado o estudo Florali, e desde então vários estudos vêm sendo publicados em insuficiência respiratória hipoxêmica, e tem se indicado mais o alto fluxo quando comparado ao VNI, porque principalmente nesse estudo se mostrou uma menor mortalidade no grupo de pacientes que usou o alto fluxo. Tá? Então, a princípio, como a doença ela faz parte de um grupo de doenças que traz insuficiência respiratória hipoxêmica, eu acho que a gente consegue extrapolar esses dados e dizer que talvez o alto fluxo seja o mais indicado na linha de frente para o tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica. Esse outro estudo publicado no JAMA, que também é da Surviving Sepsis Campaign, eles também indicam o uso do alto fluxo como primeira linha de escolha no tratamento de suporte ventilatório. E eles dão uma outra opção de que se eu não tiver o alto fluxo, eu posso utilizar a não invasiva como uma triagem aí de sucesso. E isso a gente vai ter uma outra aula para falar mais especificado sobre isso. Mas que a gente precisa ter uma monitorização muito melhor quando a gente usa a não invasiva, porque os riscos são maiores. Então, só mostrando uma grande evidência que indica, assim como os outros guidelines, que o alto fluxo é importante. E aí o professor Gattinoni também publicou recentemente os perfis diferentes de pacientes. Né? Na verdade, não são pacientes com perfis diferentes, pode ser perfis num mesmo grupo de paciente, né? Estágios diferentes da doença. Então, que é o fenótipo low e o fenótipo high. E talvez a recomendação principal de suporte ventilatório não invasivo, seja via não invasivo ou via alto fluxo, seria para os pacientes do tipo low, né? Que são aqueles pacientes que têm uma hipoxemia silenciosa, que é o hipoxêmico feliz, né? Então, talvez é o paciente que você precise corrigir hipoxemia, já diminuir um trabalho respiratório que o paciente não refere, porque se a gente esperar muito mais, talvez a gente vá para essa parte do perfil high e o indivíduo precise realmente de um suporte avançado de ventilação. E aí aqui é um outro fluxograma de quando aplicar, né? Então a gente pode aplicar nos pacientes com COVID, e aí quando aplicar. E aí esse guideline ele preconiza que você pode aplicar em 2 momentos. No momento de deteriorização da função pulmonar, então quando a terapia de baixo fluxo ela já não é mais eficiente em manter a saturação alvo, e aí a primeira opção seria o alto fluxo, com a mais ainda que seria uma tentativa de uma pronação em alto fluxo, né? Principalmente nos casos em que eu não tenho ventiladores disponíveis e eu preciso ganhar um pouco mais de tempo. E também na parte inversa, né? Quando o paciente está se recuperando da ventilação invasiva e ele precisa fazer a transição para a ventilação espontânea. Então, os estudos também mostram que o alto fluxo ele não é diferente da ventilação não invasiva naquele grupo de risco de desenvolvimento de insuficiência respiratória pós-extubação. Então, a gente pode usar nesses 2 principais momentos. Tá? Então, esse é um panorama geral. E aí, como decidir o uso do alto fluxo para a gente começar o nosso debate? Então, basicamente, a insuficiência respiratória hipoxêmica leve a moderada é a principal indicação. Clinicamente, que sinais que eu posso começar a pensar em utilizar o alto fluxo? Quando eu tenho uma saturação limítrofe de 92, que é o mínimo do alvo, com uma litragem de 3 ou mais litros no catéter, então a gente já começa a pensar. A gente tem ainda essa opção da prona no alto fluxo, que é uma outra coisa que a gente precisa pensar, e os critérios ainda não são tão bem definidos, mas o que a gente tem de mais força na literatura é uma FO2 maior ou igual a 28% para manter a saturação alvo ali, e a gente consegue fazer um teste de 30 minutos a 2 horas para ver se esse indivíduo responde. Aparentemente, o fenótipo low, nessa fase da doença dos hipoxêmicos sem dispneia, talvez seja a maior indicação de se iniciar. Também a decisão do fluxo adequado é muito importante para esses doentes. Então, quanto de fluxo eu inicio, quando eu aumento, quando eu diminuo, qual é o momento do desmame, né? Então, isso também é algo a ser pensado. A gente tem um teste de no máximo 50 minutos para ver se o dispositivo funcionou em melhorar esse paciente.
tá? E a gente pode esperar esses 50 minutos, porque normalmente é o tempo máximo de ação dos efeitos do alto fluxo realmente aparecerem. E aí a gente tem uma nota de corte, que é uma FO2 acima, maior ou igual a 80%. Quando eu atingo essa nota de corte, provavelmente o paciente precisa de pressão, e a maneira mais segura de se pressurizar esse paciente seria entubar, e não na não invasiva. Eu tenho alguns índices de previsão de falha, por exemplo, o ROX Index, que é um índice utilizado em insuficiência respiratória hipoxêmica, ele não é específico do COVID, mas como é uma doença que gera insuficiência respiratória hipoxêmica, a gente acredita que isso possa ser uma base, né? Mais um dado para a gente poder prever a falha desses doentes. O alto fluxo ele deve ser utilizado preferencialmente em salas de pressão negativa para aumentar a segurança, principalmente do time assistencial. E como a gente pensou no início, né, que a gente tinha uma ideia de que a dispersão por ele seria muito grande, a literatura mostrou que é uma baixa capacidade de dispersão. Então, talvez seja o dispositivo ideal, porque trate a insuficiência respiratória hipoxêmica de uma maneira segura, né, com um dispositivo de menor mortalidade e ainda tem uma dispersão muito pequena, ainda mais nesses dispositivos mais novos, tá? Então, acho que é só uma contextualização aí do assunto para a gente poder agora dar prosseguimento ao debate. muito bem, Edu, parabéns. Como sempre, suas apresentações são excelentes. E vamos esperar um pouquinho das perguntas, mas eu vou tomar a liberdade de fazer uma a respeito do seguinte. Como a gente viu na sua apresentação, Edu, existem várias alternativas do uso de oxigenoterapia, né, nessa condição. Mas o catéter nasal de alto fluxo deve ser o de primeira escolha, o dispositivo de primeira escolha, como você comentou no final, em pacientes. Obrigatoriamente, esses pacientes têm que fazer uso de catéter de alto fluxo com hipoxemia? O que você tem a dizer a respeito disso? Então, Gustavo, eu acho que é uma pergunta interessante. Eu acho que nem todo paciente ele vai desenvolver um grau de hipoxemia ou de trabalho respiratório aumentado a ponto de precisar do alto fluxo, né? Então, a gente viu pelos dados chineses que mais de 60% dos pacientes acabam usando. Mas eu acho que sempre vale uma observação de que se a saturação alvo está sendo mantida de 92 a 96, e a gente tem dentre os dispositivos que a gente tem lá, está no catéter nasal, e esse catéter, ele está 3, 4 litros, você está vendo que está aumentando, e a saturação, ela nunca fica no ponto mais alto do alvo, né, ele está sempre próximo da base ali, talvez seja o momento de a gente pensar num outro dispositivo que ofereça mais oxigênio. Poderia ir para uma máscara não reinalante? Poderia, né? Só que o grande problema é esse. Primeiro, ofertar mais do que o paciente precisa em termos de FO2. Então, uma FO2 conhecida numa máscara não reinalante é com 15 litros, que é 100%, mas talvez ele não precise do 100. E a gente sabe os principais efeitos deletérios da hiperóxia. Então, colocar 6, 7, 8 litros, ok, tem a saturação alvo ali, mas quanto de FO2 eu perco essa referência? Então, talvez nesse momento já pensar em colocar uma terapia mais controlada, né? Eu falo que é muito importante a gente controlar, quanto mais a gente controla as variáveis da nossa terapia, mais seguro é e mais a gente consegue dizer que o paciente está melhorando ou não. Então, quando eu passo a colocar o alto fluxo, além de corrigir a hipoxemia com uma FO2 bem conhecida, eu também dou um suporte ventilatório porque eu estou dando um fluxo de base ali maior. Tá? Então, não é todo paciente que precisa, mas a partir de 3, 4 litros, a gente já pode começar a pensar seriamente em colocar precocemente o alto fluxo, sim. Legal. Edu, acho que a gente vai ficar até amanhã, que tem várias questões aqui, viu? Mas eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar aglutinar as questões, que tem algumas semelhantes. Eu só vou pedir, tem algumas pessoas que estão fazendo a pergunta pelo chat, eu vou pedir para fazer a pergunta pelo ícone do Q&A, para ficar mais fácil para visualizar, tá, gente? Vamos lá, Edu. Como foi citado, a gente viu no encontro, algumas pessoas tiveram a oportunidade de ver no primeiro encontro com o Dr. Ari, um dos cuidados que a gente tem que levar em consideração é o quadro clínico do paciente, para saber se ele está tendo sucesso ou não, independente do dispositivo que ele esteja utilizando, né?
Existe, no caso aí agora do tema de hoje, existe outros critérios de falha do alto fluxo em pacientes com Covid-19? Sim, acho que é uma pergunta interessante também, que é o que vai determinar até quando a gente pode ir com alto fluxo, né? Então, eu acho que, basicamente, os critérios de falha, eles são clínicos, né? Então, se a gente colocou o alto fluxo num determinado paciente, observa aqueles primeiros 50 minutos, que é o tempo necessário para que o alto fluxo tenha os seus efeitos mais estabelecidos. E nesses 50 minutos, o paciente ou precisa de aumento de FO2, ou ele começa com um fluxo e ele precisa ser aumentado, provavelmente isso tá relacionado a uma piora clínica em curto período de tempo. Tá? A gente tem, além da clínica, a gente tem, por exemplo, o índice ROX, que é um índice interessante de se usar. Eu acho que ele é mais uma opção, como eu falei, a gente não pode se embasar totalmente no valor dele, mas ele é mais um índice que pode predizer o insucesso. Tá? O índice ROX, para quem não conhece, ele é uma continha muito fácil que a gente pode fazer a beira-leito em vários momentos, desde o momento de início, no meio e até o final dos 50 minutos, que é a saturação sobre FO2 e dividido isso pela frequência respiratória. Tá? Se esse valor ele der acima de 4,88 nessas primeiras 2 horas, nas 6 horas ou em 12 horas, eu tenho um alto índice de sucesso. Tá? Agora, se eu tenho um valor mais baixo, né, principalmente um valor inferior a 2,85 nas primeiras 2 horas, provavelmente eu vou ter uma falha muito grande. Por quê? Ou eu estou com uma saturação baixa para uma FO2 alta, ou eu estou com as duas coisas e uma frequência respiratória aumentada. Então, são 3 parâmetros clínicos que correlacionados geram esse índice. Então, a saturação, a frequência e FI. Então, uma saturação baixa com uma FO2 alta indica uma piora de troca. Com uma frequência respiratória alta, indica um trabalho respiratório aumentado. Então, quando eu junto tudo isso nesse índice, eu tenho, então, essa nota de corte dizendo se posso ter melhor ou pior prognóstico e quando eu preciso interromper. E um último dado é, se neste período de teste eu atingir uma FO2 igual ou superior a 80% no alto fluxo, provavelmente esse paciente ele precisa de pressão, ele precisa de mais suporte do que eu estou dando. E aí não é o momento de colocar não invasiva, por exemplo, é o momento de a gente controlar realmente quanto de pressão eu estou dando, quanto de volume eu estou oferecendo, que isso é um grande problema da não invasiva, é a perda do controle, né? E realmente sedar o paciente, deixar ele descansar e controlar mais as variáveis da nossa terapia. Então, é o momento de intubar. Então, basicamente isso, a clínica, o índice ROX e essa nota de corte de 80%. Legal. Vamos lá, Edu. Muitas questões. Boa noite. A Patrícia está perguntando: professor, posso utilizar água destilada no umidificador do catéter nasal para pacientes com Covid? Na verdade, está fugindo um pouquinho. Agora não está falando de alto fluxo, está falando do catéter nasal, acredito, convencional. Né? Isso. Então, a gente, aqui no hospital, a gente não orienta o uso da água, né? Esses dispositivos de umidificação, tá? Isso parece também, de alguma forma, aumentar aí a forma de contaminação e de dispersão. Então, pelo menos no hospital, a gente, em comum acordo com SCIH, que a gente também tem na literatura, a gente procura não promover terapias umidificadas. Então, catéter umidificado, uma máscara, a gente evita esse tipo de procedimento, né? Ok. Eu acho que agora também vai acabar respondendo a próxima pergunta, um pouquinho voltando para o alto fluxo. Uma das preocupações no uso do alto fluxo é a produção de aerossol. Né? Acho que não só do alto fluxo, como qualquer outro dispositivo que você tenha dispersão de partículas. Né? Além dessa, existe outra precaução ou outras precauções que devem ser tomadas com paciente COVID-19 positivo em uso de catéter nasal de alto fluxo? Então, essa pergunta é importante porque nem todos vão ter acesso a todos os recursos. Então, a gente trazer para uma realidade maior, né, o que a gente pode fazer. Então, os cuidados com a dispersão. A gente viu, inicialmente, a gente tinha uma impressão de que o catéter nasal de alto fluxo ele disseminava muito, né, e a gente
atrasou um pouco o processo de uso mais maciço do alto fluxo. Hoje a gente usa muito mais. Os dispositivos novos, eles têm o formato da cânula, a forma de entrega do fluxo, ele já evita essa dispersão, ele é muito direcionado para a via aérea e evita a dispersão. Uma das formas, o ideal seria que o paciente tivesse uma sala de pressão negativa, né? Então, os principais cuidados, né? A equipe tem que estar totalmente paramentada, independente de onde o paciente está. Então, a precaução padrão para esses pacientes, ela acaba sendo avental, luva, a máscara N95 de preferência, a touca, o óculos e a face shield no caso. Então, teoricamente, é a precaução padrão para os pacientes COVID. A gente tem que partir do pressuposto que isso é o ideal para todo o atendimento, para a gente não ter contaminação cruzada. Outra coisa, então, é a sala de pressão negativa, que é o ideal, tá? E a outra coisa que a gente pode fazer é colocar uma máscara cirúrgica por cima do catéter nasal, porque aí a gente restringe a dispersão para a área só do rosto do paciente, né? Então, a gente tira aquela dispersão de pouca distância, que é o alto fluxo, 15, 16 centímetros, e a gente restringe isso só no rosto, como vocês puderam ver também na apresentação. E talvez essa seja a maior realidade por aí. A gente tenha uma grande quantidade de pacientes, a gente tem ali o alto fluxo, mas não tem a pressão negativa. E a gente tem um leito do lado do outro numa UTI, por exemplo, né? Então, o ideal para evitar essa contaminação por dispersão de aerosol é colocar uma máscarazinha cirúrgica por cima, e aí a gente pode usar aquela regra de trocar a cada 2 horas, porque provavelmente ela vai encharcar, né? Ou talvez trocar com um tempo menor, porque quando a gente fala de alto fluxo é mais umidificado, mais aquecido, né? Talvez isso sature mais rápido a máscara, precise ser trocado com uma maior frequência. Mas então, se eu não tiver a pressão negativa, eu posso colocar aí a máscara facialzinha por cima e proteger um pouco mais. Eu acho que o mais importante, né, além dessa precaução a mais do ponto de vista de utilizar, às vezes, um quarto de pressão negativa, utilizar máscara de procedimento, antes de mais nada, é a segurança do profissional, né? Utilizar a precaução que você comentou, todas as precauções, né? Avental, luva, óculos, máscara N95, face shield, enfim, e o gorro, justamente para minimizar o contágio da pessoa que está saudável, no caso, que é o profissional da saúde, né? E aí, consequentemente, não evitando o afastamento e, consequentemente, sobrecarregando mais ainda o serviço que o profissional trabalha. Tem alguns estudos, Gustavo, acho que foi interessante o que você falou, eles falam justamente disso, né? Quando o primeiro passo é proteger quem está cuidando, né? O time assistencial. E quando a gente tem o afastamento de um ou de mais integrantes desse time, que muitas vezes ele está muito treinado, muito engajado, e a gente repõe, a gente perde a qualidade. Não é que esse profissional que entrou ele não tem a mesma qualidade do que saiu. É que eles não têm o mesmo engajamento naquele primeiro momento que o profissional que saiu. E aí a gente acaba tendo uma perda de qualidade. Então, antes de tudo, perfeitamente você colocou, a gente precisa proteger quem está cuidando, né? A equipe assistencial. E aí os outros cuidados a gente consegue ir ajustando de acordo com a realidade de cada um. Vamos lá, Edu. Pelo menos 32 questões, vamos lá. Vestibular para o Edu. O uso concomitante, você acabou respondendo, o uso concomitante do cateter nasal de alto fluxo e máscara cirúrgica é recomendado, você acabou comentando, né, que sim, principalmente quando você não tem as outras medidas, que é o principal, que seria o quarto de pressão negativa, né. Uma outra pergunta agora, falando um pouquinho de pressão negativa. Todas essas modalidades, acho que também vai responder um pouquinho, a Eneida perguntou, todas essas modalidades de oxigenoterapia têm a mesma segurança em locais sem pressão negativa? Ela acabou perguntando. Eu acho que assim, a pressão negativa ela aumenta demais a segurança, né? Acho que nos dá a liberdade de fazer algumas coisas que, se a gente não tivesse naquele quarto, a gente poderia não ter esse tipo de terapia, né? Então, ter a pressão negativa é um ponto extremamente positivo, né? Mas de toda forma, mesmo tendo a pressão negativa, a gente ainda costuma evitar aqueles dispositivos que dispersam muito,
né? Então, se precisar colocar uma não invasiva, precisa de preferência ser uma não invasiva de ramo duplo, com uma máscara não ventilada, para não ter um filtro em todo lugar. Se for, por exemplo, o fato de estar numa pressão negativa, não me dá, por exemplo, mais liberdade de fazer inalações, porque é um dispositivo que dispersa demais. Então, se eu tenho opções, mesmo dentro do quarto de pressão negativa, de fazer um broncodilatador por puff, lá por bombinha, faça por ele. Né? Se eu tenho alternativas de suporte de oxigênio que não dispersem tanto, como, por exemplo, uma máscara de não renalante, um catéter nasal, por que eu vou usar uma Venturi, que eu sei que dispersa mais? Né? Então, a pressão negativa ela te dá uma segurança a mais, mas não quer dizer que eu possa usar qualquer tipo de recurso ali. Eu ainda continuo tendo que ter o cuidado, né? Com o profissional, ou enfim, com infecções cruzadas ali. Legal. E até é interessante que você comentou da inalação, tem até um questionamento é uma observação, né? No caso de inalação, né, inalação convencional, com produção de gotícula, você acaba sendo contraindicado, você acabou comentando. Às vezes você tem outras formas de terapia para você fazer, né? Mas, se não tiver, acredito que você poderia utilizar o uso de uma máscara para minimizar a produção do aerossol, né? Isso aí. Interessante. Um pouquinho agora dos ajustes, né, dos parâmetros do alto fluxo. O pessoal está questionando bastante a respeito disso, tá? E aí eu vou acabar tomar um pouquinho de liberdade para eu tentar ver aqui que o pessoal perguntou e tentar aglutinar, que tem muita questão, muita questão mesmo. Tem desde como ajusta o fluxo FO2, eu vou tentar fazer uma forma seguinte. Inicialmente, como você orienta realizar o ajuste do catéter de alto fluxo para os pacientes? Chegou um paciente para você, o paciente está com um desconforto respiratório, está hipoxêmico, tentou a oxigenoterapia convencional com o catéter normal, não respondeu, e aí você estava lá de plantão e você, não, eu vou fazer o uso do alto fluxo. Qual é o parâmetro inicial que você orienta a fazer nesses pacientes? Eu acho que assim, não existe um parâmetro fixo, não existe uma fórmula mágica, né? É muito de como o paciente está clinicamente naquele momento, qual a experiência de quem está à beira-leito e o manuseio do equipamento. Né? Então, a OMS, como eu falei, ela recomenda fluxos variantes de 15 a 30 litros por minuto. Tá? Quando a gente vai escolher o fluxo inicial, a gente precisa lembrar do quanto de fluxo, pelo menos ter uma ideia, não de numérica, mas entender se é muito, pouco ou médio, né? Do pico de fluxo inspiratório do doente, do volume minuto que ele está fazendo. Então, se a gente está vendo que ele está com uma frequência respiratória aumentada, está fazendo um trabalho respiratório aumentado, provavelmente a musculatura dele está gerando um pico de fluxo mais alto. Então, esse paciente, talvez eu não consiga começar com 10, 15 litros no alto fluxo, eu preciso de um fluxo um pouco mais alto. E aí, quando eu colocar esse fluxo, eu vou observar na clínica do paciente se existe melhor ou não. Tá? A ideia do fluxo, quando a gente ajusta, é ela ser igual, pelo menos, ao pico de fluxo inspiratório do doente ou a mais. Mas também o a mais não pode ser muito a mais, porque senão vai trazer desconforto para o doente. Tá? Então, depende muito dessa escolha, de você olhar o doente, ver o quanto de frequência, ver o esforço respiratório que ele está fazendo, a fome de fluxo e tentar ajustar com o que você tem. Existem alguns equipamentos de determinadas marcas que eles têm uma equação que você consegue fazer um cálculo do volume minuto, você faz uma estimativa de um volume corrente, vai para 10 ml por quilo, aí você joga no volume minuto e você tem uma média, que geralmente gira em torno de 30 a 40 litros por minuto. Tá? Então, para o paciente que está com desconforto, com demanda ventilatória aumentada, eu acho que um valor inicial seria pelo menos uns 25 a 30, e daí para mais, a depender do trabalho respiratório. Se você vai colocar, por exemplo, um daqueles pacientes que estão na transição do catéter nasal a 3, 4 litros, que não tem dispneia, não tem desconforto, nesses pacientes talvez a gente consiga usar começar com um fluxo mais baixo. Talvez nesse sim, 15, 20 litros por minuto e observar. Tá?
observar se aquele fluxo, olhando para o doente, se ele está sendo suficiente para suprir a demanda dele, né? Então, não existe uma fórmula mágica, pelo menos para a maioria dos equipamentos disponíveis que a gente tem, mas varia muito disso, de você olhar, de você ver o esforço, de você ver o trabalho e de você tentar adequar o suficiente, nem tão pouco e nem muito. Então, seria mais ou menos isso. Legal. E a respeito também um pouquinho de parâmetros, a pessoa acabou colocando fluxo. Existe um limite de fluxo para reduzir a dispersão de aerossol? E aí acho que está relacionando agora um pouco de produção de aerossol com fluxo. Porque eu imagino que quanto maior o fluxo, maior a dispersão, né? Só que aí, às vezes, você está precisando de mais fluxo para o paciente e aí você fica naquela sinuca de bico, né? Então, se existe um limite de fluxo utilizável para você, não, eu vou até aqui para não evitar os aerossóis. Imaginando que você não tem pressão negativa, evidente. Tá. Assim, a literatura mostra que você tem, como eu mostrei naquela tabela daquele estudo, você tem diferentes dispersões para cada tipo de fluxo. Então, é óbvio que com um fluxo maior vai gerar maior dispersão, mas mesmo assim, um fluxo de 60 litros, que é o máximo que a maioria dos equipamentos chega, ele chega a 17 litros. Então, a gente tem equipamentos que chegam no máximo 40 litros por minuto, então a gente vai ter uma dispersão de 13, 12 centímetros, né? Eu acho que quando você não tem a pressão negativa, obrigatoriamente você precisa ter uma máscara por cima, ou se você tiver na pressão negativa e você precisar de fluxos mais altos, e você ter essa ideia de que vai ter mais dispersão, por que não, dentro mesmo de um quarto de pressão negativa, não usar uma máscara por cima para evitar a dispersão, né? Então, não existe um limite máximo. Um limite de segurança é de 40 a 60 litros, né? Mas aí depende muito do paciente. Se precisar de muito, você tem a estratégia da máscara. Se ele, mesmo se ele tiver num quarto de pressão negativa, né? Então, um valor razoável para você ter é em torno de 40 litros por minuto, que gera uma dispersão muito pequena e é um fluxo bastante razoável para um paciente nessas condições iniciais de insuficiência respiratória. Legal. Outra pergunta, Edu. Eu sei que a aula é a respeito de alto fluxo, o foco foi mais alto fluxo, mas a pessoa está perguntando sobre a máscara não reinalante. Ofertas abaixo de 10 litros causam reinalação de CO2? Acho que até saiu um estudo recente falando, não sei se saiu um estudo recente a respeito disso. Ou seja, você diminui, você tem reinalação de CO2? A máscara não reinalante, principalmente aquela que tem um reservatório, o mais importante dessa máscara é a gente ter o reservatório sempre cheio, tá? O que indica o reservatório sempre cheio? O reservatório sempre cheio indica que a minha ventilação está menor do que a minha reposição do oxigênio, né? Então, sempre que eu tenho a máscara vazia ou esvaziando, quer dizer que o meu fluxo de oxigênio ofertado está menor do que a demanda do meu paciente. Então, nesse caso, talvez a gente possa ter reinalação, né? Mas a grande sacada dessas máscaras que tem o reservatório é você não precisa colocar em 15 litros, né? Mas que você coloque numa litragem que atinja FO2, óbvio que você quer atingir ali alvo, e que mantenha aquele saquinho da máscara sempre cheio, porque indica que a reposição está maior do que a retirada. Né? Quando você retira mais do que repõe, aí existe um risco. E aí também você tem mistura de oxigênio da máscara com oxigênio do ar ambiente, que é a diluição da FO2 que a gente falou, que o alto fluxo ele evita quando você põe um fluxo adequado. Então, mais ou menos isso, a máscara tem que estar sempre cheia ali. Uma das formas é essa que você comentou, né, Edu? E até a gente estava discutindo uma ocasião que pelo menos o fluxo tem que ficar mais ou menos no mesmo volume que o paciente está produzindo, né? Volume minuto que ele está produzindo. Então, por quê? É o que ele está, a demanda respiratória dele, né? Então, se ele está respirando com um volume minuto de 10 litros, provavelmente ele vai ficar com fluxo de 10 litros no fluxômetro. Por quê? Ele está precisando de um fluxo maior, ele vai ficar consumindo aquele saquinho, né? Mas eu acho que, lógico, não tem como você ficar fazendo ventilometria à medida de volume minuto de todo mundo, né? Eu acho que a forma que você colocou de o saquinho está mais vazio, quer dizer que está consumindo, você está puxando mais. Então, cabe realmente você aumentar um pouquinho mais o fluxo, se tem condição, para você evitar essa provável reinalação que possa acontecer no caso das máscaras não reinalantes. E você garante uma FO2 suficiente, né? Porque se o cara está numa ventilação de 10 litros por minuto e você está oferecendo um suporte de 8,
ele está fazendo 2 litros a mais que o suporte. Esses 2 litros vêm da onde? Vem do ar ambiente. Então, todo aquele oxigênio que você está dando a 8 vai ser diluído esses 2 litros e a FO2 final cai. Né? Então, isso é ruim. Perfeito, perfeito. Edu, vamos ficar até amanhã. Estamos aí. Vamos lá. Vou tentar aglutinar com uma outra pergunta que também fez a respeito de posição prona, que você até botou no último slide. Né? Na literatura, a posição prona pode ser uma alternativa para melhorar o quadro clínico do paciente. Vocês têm a rotina de usar em todos os pacientes que estão usando o alto fluxo? Então, primeiro, a resposta bem objetiva. Não, a gente não tem a rotina de usar em todo mundo. Né? E eu acho que tem que ser feita com muita cautela. Então, o que a gente tem de efeito benéfico do prono? Pronar um paciente, a gente consegue melhorar muito a ventilação, a oxigenação, troca gasosa, que é o que a gente conhece com o paciente entubado. Né? Então, quando a gente prona, a primeira resposta que a gente tem é um aumento da saturação. Tá? Esse aumento, depois que você desprona, ele não é sustentável muito mais tempo do que 1 hora, 1h30. Tá? Então, os benefícios eles ainda estão sendo investigados para ver os reais benefícios. Para eu ter um efeito bacana da prona, pelo menos com o pouco de estudo que a gente tem, que são alguns estudos chineses, eu preciso ficar em torno de 18 horas pronado. Eu só posso despronar para comer e para fazer a fisioterapia, que é o que os estudos eles trazem. Né? E por dias, porque a grande ideia do prono é você manter uma oxigenação adequada, com que o paciente não tenha aumento do trabalho respiratório, é importante ele não ter, e que fique por períodos prolongados, até pelo menos passar aquele pico de inflamação do pulmão. Então, para isso, né, pelo menos os estudos chineses falaram que você tem que ficar de 4 a 5 dias, por pelo menos 16 a 18 horas pronado. Então, é muito complicado fazer isso para todo mundo. Então, primeiro, não é para todo mundo. Segundo, é uma forma de você melhorar a saturação em pacientes que não têm um desconforto, principalmente, de repente, para aqueles lugares que não têm equipamentos de ventilação mecânica disponíveis, muitos equipamentos. É uma forma de você ganhar um pouco mais de tempo, mas também é uma forma de você, muitas vezes, perder um pouco o real controle dos sintomas do doente. Porque ele fica ali prono, ele fica ali quietinho, você melhora um pouco a mecânica, melhora bem a saturação, e muitas vezes você perde o time, né? Então, se você percebe que o paciente ele descompensa muito no prono ou no despronar, provavelmente o paciente está num estágio mais importante de doença, né? Então, só tomar o cuidado ao fazer a prona com o paciente acordado, porque isso pode mascarar e atrasar, por exemplo, um eventual processo de intubação aí. Tá? Porque a gente vê clinicamente que o paciente está bem, a saturação está lá em cima, baixo FO2, mas o que realmente está acontecendo com o doente ali? Né? Será que ele não está com trabalho aumentado? Né? Isso tudo precisa ser pesado. É uma estratégia, mas ela tem que ser muito bem pensada individualmente para cada paciente, seja em alto fluxo, seja não invasiva. Não. Outro questionamento a respeito do alto fluxo, como desmamar, como fazer o desmame do alto fluxo e como monitorar a hipoxemia refratária nesses pacientes. A Pamela perguntou. Tá. Pamela, a gente pode... o desmame ele vai acontecendo a partir do momento que o paciente, obviamente, vai melhorando clinicamente. Então, a gente preconiza, pelo menos, primeiro, começar a diminuição da FO2, né? Porque a gente tem que pensar que o alto fluxo ele não é só uma terapia de suplementação de oxigênio. A gente tem um monte de efeitos positivos associados ao fluxo ali, a pressurização, melhora da complacência, né, que isso é muito importante, principalmente para a mecânica respiratória. Então, a primeira coisa, a partir do momento que a gente vai começando a observar uma melhora do doente, a gente vai diminuindo a FO2 e depois a gente vai diminuindo o fluxo. Né? Para os equipamentos, para a maioria dos equipamentos, a gente tem até uma forma de fazer isso aí no hospital, que é como se fosse um teste de respiração espontânea, são parâmetros mínimos que a gente tem que chegar no alto fluxo para a gente poder pensar numa terapia de baixo fluxo convencional.
Então, quando eu baixo a minha FO2 até 30 e baixo o meu fluxo até 30, né, 30 mais ou menos, geralmente eu estou numa condição de que eu posso testar esse paciente num baixo fluxo. Então, quando eu chego nesses valores, eu coloco um catéter nasal de O2, de preferência até 3 litros, né? Porque não faz sentido se acima de 3 a gente pensa no alto fluxo, a gente colocar em 5 litros, né? Então, coloque em 3 e observa o paciente por meia hora, 1 hora e vê como ele fica. Se a gente perceber que ele volta a aumentar o trabalho ou que a saturação cai abaixo daquele alvo, a gente retorna ao alto fluxo, tá? Então, é uma coisa mais simples de se fazer. Mas, inicialmente, a gente vai reduzindo a FO2 para manter aquele efeito pressórico do alto fluxo, que fica full time, e depois a gente vai desmamando o fluxo, tá? A não ser que o fluxo esteja alto pela percepção do paciente, está incomodando. Você vê que o trabalho está ok, você passa a diminuir o fluxo primeiro. Mas, em via de regra, a gente diminui a FO2 primeiro e depois o fluxo até chegar nos 30-30. Legal, Edu. Mais um questionamento. O Daniel Santana. O uso de alto fluxo é usado como tardiamento da intubação ou é apenas usado como protocolo indicado para hipoxemia leve e moderada? Eu não entendi o finalzinho da primeira pergunta. O uso do alto fluxo é usado como tardiamento da intubação ou é apenas usado como protocolo indicado para hipoxemia leve e moderada? Tá. Eu acho que assim, a gente não pode atrasar o processo de intubação, né? Independente do dispositivo que a gente não pode atrasar. Então, se a gente pensar que o alto fluxo ele está atrasando a intubação, então é melhor intubar logo, né? Eu penso assim. E os artigos também trazem um pouco sobre isso, né? A indicação principal é insuficiência respiratória hipoxêmica leve a moderada, principalmente quando o paciente não tem grandes incrementos de trabalho respiratório, né? A alternativa da prona em alto fluxo, talvez você consiga ganhar um pouco de tempo para disponibilizar os equipamentos para caso ele piore você entubar. Tá? Que até o que o Surviving Sepsis Campaign coloca no fluxograma deles. Mas não devemos usar essas terapias como uma forma de atrasar a intubação, porque toda intubação atrasada no tempo errado, ela tem mais risco, né? É uma intubação de emergência, é mais risco do paciente, porque a gente sabe os cuidados que tem que ter na intubação, do paciente ficar mais tempo hipoxêmico e ele ter uma reserva menor, então quando a gente vai adiando, a coisa é pior. Então, a ideia é não usar para adiar, é dar o suporte ventilatório no momento certo. A gente percebeu que aquilo está sendo insuficiente, a gente não pode ficar aumentando o fluxo, aumentando FI, assim, indiscriminadamente. Tem que realmente parar e fazer a terapia que o paciente precisa. Tá? Edu, tem várias questões a respeito de utilização do alto fluxo nos serviços, e infelizmente acaba sendo mais o cenário do serviço público, né, que não tem pressão negativa. E aí o que deve ser feito? Eu acho que você acabou meio que já comentando alguma coisa a respeito disso, né? Uhum. Algumas Interessante coisas. é que se você tiver, por exemplo, numa UTI que não tem quartos separados, mesmo que não tenha pressão negativa nesses quartos, você tem alguma forma de dividir esses leitos, né? Seja um biombo, seja uma cortina, é o ideal. E a distância é de um leito a outro normal, assim, como a dispersão é pequena e com máscara fica menor ainda, você não precisa ter uma dispersão, uma distância de 2, 3 metros para o outro leito, né? Então, você pode respeitar aquela distância que você tinha, mas o ideal é que você tenha pelo menos alguma divisória ali no meio que possa também ser mais uma barreira, né? E fora, às vezes, a utilização de máscara de procedimento, Precaução, máscara né? precaução. A Carona perguntou, mas não falou do dispositivo, mas acho que não sei se você consegue direcionar algumas coisas a respeito do que ela falou. Em quanto tempo após atingir uma saturação adequada e frequência respiratória adequada, se deve começar a desmamar e reduzir o fluxo? Eu imagino que possa ser do fluxo, do alto fluxo, mas acho que também cabe para as outras questões, os outros recursos de oxigenoterapia, os outros dispositivos, né? O catéter e a inalante. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, quando a gente implementa uma terapia, pensar no momento de começar a retirar, né? Quando você atinge uma estabilidade, que você viu que o paciente ficou bem,
mantém aquilo e nada me impede de fazer pequenos testes em espaços de tempo de diminuição de FO2 para ver se o paciente fica com a saturação, mantém a saturação boa. Se ele mantiver a saturação boa com menos FO2, quer dizer que a troca está melhor, né? Então, a gente não tem um parâmetro de tempo. Em quanto tempo eu tenho que começar a pensar em reduzir? Né? Primeiro, eu tenho que achar o fluxo FO2 adequado, manter o paciente nesses parâmetros por um tempo, até que a doença se estabilize, que a reação inflamatória melhore, que a função pulmonar vai se recuperando, né? E aí a gente vai começar a fazer pequenos testes. Baixa FO2, ver como fica a saturação. Baixa o fluxo, ver como fica o esforço. E aí vai dosando isso para poder começar a reduzir, né? E os exames laboratoriais também são importantes. A gente vai olhando PCR vai caindo, você vai vendo que o processo inflamatório vai diminuindo, né? O processo infeccioso vai sendo resolvido, os exames laboratoriais vão dizendo, os exames de imagem vão dizendo que está tendo uma melhora. Então, você vai vendo uma melhora geral. Então, é igual na ventilação mecânica, né? Então, você vai tendo um conjunto de sinais, de exames, que você vai juntando as peças e vai, bom, esse cara está melhorando. Então, por que não pensar em diminuir os parâmetros? O que eu vou começar a diminuir? FO2, legal, baixa FO2. O trabalho respiratório dele está melhor, ele está começando a ficar incomodado com o fluxo excessivo. Então, vamos baixar o fluxo. Então, talvez seja sinais indiretos de melhora clínica e momento de a gente começar a desmamar isso. Legal. O José Mendonça, na verdade, ele botou com qual a pressão ideal, mas já acredito que é mais fluxo, né? Qual é a pressão ideal para o início da terapia com alto fluxo? Eu acho que você acabou respondendo um pouquinho, né? Mas no caso, eu acho que usa mais fluxo do que pressão. Você comentou. Acho que é legal comentar que quando o paciente fica respirando com a boca fechada, né, só pelo nariz, a cada 10 litros por minuto que eu aumento no alto fluxo, eu tenho um incremento de 0,8 até 1 centímetro de água de pressão. Então, quando eu estou lá com 60 litros por minuto, o paciente está respirando predominantemente pelo nariz, eu posso atingir em torno de 5, 6 de PIP, talvez, tá? Pelo menos para ter uma estimativa. Quando abre a boca, é óbvio que perde um pouco, né? Vamos lá, Edu. O tempo está acabando. A prona no alto fluxo também são de 16 horas? São, mais ou menos. É o que a literatura preconiza. Que você pode fazer um teste de 30 minutos a 2 horas para ver se ele vai ser um respondedor, né? Que foi aquele artigo do Intensive Care Medicine que eu coloquei na apresentação. A partir do momento que você identificou que ele responde, o ideal é que ele fique em torno de 16 a 18 horas por dia, incluindo dormir, em prono, né? E aí, por quanto tempo, a gente não sabe, a gente tem essa base desse estudo chinês que os pacientes ficaram de 4 a 5 dias, né? Que talvez seja o tempo para o processo inflamatório diminuir, tudo melhorar, mas que nessa média de 16 a 18 horas. É uma boa base. Eu acho que uma das coisas, antes de continuar com as perguntas, uma das problemáticas que a gente tem quando a gente está nessa condição de utilização de alto fluxo, de oxigenoterapia, ou até quando está na prona, é que o paciente está acordado e está consciente, né? Então, você também fazer a pessoa ficar nessa posição 16 horas também, às vezes, é um pouco complicado, mas a tendência seria interessante ficar nessa condição, né? Mas, como o Edu falou, pelo menos 2 horas para você ver como é que ele teve responsividade dessa posição. Uhum. Pessoal perguntando como é que inicia o alto fluxo, quanto do fluxo e como ajustar. Não tem uma receita de bolo, como o Edu falou, né? Mas vai tateando. Mas também questão a respeito de SUS, do hospital SUS que não tem pressão negativa, ou seja, a preocupação da produção de aerossol. O Edu também comentou alguma coisa a respeito, comentou bastante a respeito disso que poderia ser feito, né? Quando solicitado prona espontânea para esse paciente com alto fluxo e apresentar uma grande melhora de saturação, o ideal é manter o fluxo ou reduzi-lo? O Felipe Vieira perguntou. Eu acho que se a saturação sobe bem, o primeiro parâmetro que a gente tem que baixar é FO2. Né? Então, baixar essa oferta, porque aí você passa a dar mais e o mais é deletério. Né?
Então, primeiro, eu iniciaria pela redução da FO2 para manter novamente a saturação alvo de 92 e 96. Se o paciente melhorar absurdamente e você puder reduzir o fluxo, ok. Mas sempre lembrem que o alto fluxo, de novo, acho que é muito importante falar isso, porque as pessoas sempre ligam o alto fluxo à hipoxemia, né? E a gente tem muitos casos e muitas condições, mesmo que não pacientes COVID, que a gente tem um benefício da pressão gerada pelo fluxo, né? Então, já utilizei alto fluxo em pacientes com 25% de FO2, 21% de FO2, para ter um efeito prolongado do fluxo, da pressurização, né? Então, eu acho que o fluxo é sempre uma última alternativa de se mexer, né? Primeiro, vá pela FO2, mesmo porque o oxigênio em excesso é deletério, né? E depois vai reduzindo o fluxo. Acho que se o paciente melhora muito, baixa FO2 para valores menores e depois baixa o fluxo se você acha que precisa. Mas o fluxo, lembre-se que ele tem essa propriedade de pressurizar, né, de melhorar a complacência, de melhorar o espaço morto, enfim, diminui o trabalho respiratório no geral. Então, talvez esperar um pouquinho mais para mexer no fluxo, mexer primeiro na FI. Mais sobre pressão negativa. Há estudos sobre a associação de músculos respiratórios fracos e o não efeito do alto fluxo para manter uma saturação acima de 92? Que eu me lembro especificamente, não. Acho que de Covid não, né? Tá muito recente as coisas. Mas é um problema, né? Acho que o paciente já é um primeiro sinal de alerta de que o paciente talvez não tenha endurance suficiente para manter por um tempo uma ventilação espontânea. Então, se você identificou que o paciente é fraco do ponto de vista respiratório, aquele não é o momento de treinar, aquele momento agudo no COVID não é o momento de treinar, mas é mais um sinal de que se você colocar um suporte para um músculo fraco, ou ele vai precisar de um suporte maior, ou ele não vai aguentar aquele suporte, vai precisar de um suporte mais avançado. Mas é um risco maior se você já conhece o seu paciente, né? Legal, Edu. Edu, a gente está terminando. Acho que tem muita questão. Dá para fazer mais duas perguntas. Uma que eu achei bem interessante, apesar que não é o tema e vai ter até a respeito do encontro, a respeito de VNI. Deixa eu ver qual é a pessoa que perguntou. Na verdade, está anônimo a pessoa. É recomendado intercalar VNI com alto fluxo? Não. Acho que nesse momento você escolhe uma ou outra, né? O intercalar o alto fluxo com o VNI para aqueles pacientes, e os estudos mostram que os pacientes não COVID, né, aqueles pacientes que o alto fluxo vai ajudar no desmame da VNI, um desmame mais rápido da VNI, tá? Você intercalar períodos dos dois, tá? Pensando nos pacientes com COVID, a linha de suporte primária é o alto fluxo, né? Então, se você já está dando aquilo que a literatura traz, que traz mais efeito, não tem por que você intercalar com outra coisa. Se você começou a intercalar porque você acha que o paciente precisa de mais pressão, de mais suporte do que aquilo que ele está dando, provavelmente é hora de entubar esse paciente, tá? Então, escolha uma estratégia, acompanhe essa estratégia. Se for o alto fluxo, não é necessário intercalar com a não invasiva. Eu não vejo essa necessidade. Principalmente nesses equipamentos mais novos que geram velocidades de entrega muito alta, né? Então, você acaba tendo um efeito potencializado da pressurização, da complacência, do espaço morto. Então, não vejo necessidade, né? Se começa a intercalar, se você começou o alto fluxo, depois você começa a intercalar, provavelmente a doença está progredindo e aquele suporte está sendo insuficiente, né? Então, se você começa a usar mais a não invasiva, começa a pôr coisa, provavelmente o próximo passo é entubar, né? Não ficar adiando muito, colocando muitas coisas, intercalando muitos dos dispositivos. A mesma pessoa que não se identificou também está abordando um pouquinho a respeito de VNI, mas eu achei interessante da máscara de Venturi, né? Caso seja necessário evoluir a terapia para alto fluxo, porém não houver o recurso em questão e nem a máscara não inalante. Evidente que isso vai depender do caso, né? Mas o que você acha da Venturi?
ou VNI mesmo antes da intubação? O Aventure, no caso, né? A pessoa está falando, né? É muito variável de serviço para serviço, né? Eu não posso falar, não dá para você falar, não use a Aventure se é o único dispositivo que você tem, né? A gente não sabe, né? A gente está até discutindo um pouco isso um pouco antes de por onde a Venturi dispersa, né? A gente não sabe se é pela válvula, se é pela máscara. Os outros dispositivos, você consegue até pôr uma máscara por cima e tentar minimizar a dispersão. A vantagem da Venturi é que você conhece a FO2 que está dando, mas você não sabe exatamente por onde está dispersando, né? E aí, às vezes, você está expondo o paciente a um maior risco. Não só o paciente, como a equipe que está em volta, né, que é a principal que tem que estar ali saudável para cuidar de todo mundo. Então, a Venturi, em todos os guidelines, ela não é muito recomendada por isso. Tá? A VNI antes da intubação, eu acho que é ok de ser feita, se você não tem outro recurso, para dar uma hiperoxigenada, para preparar esse paciente para uma intubação. Lembrando que a VNI, o ideal é que ela seja feita em ramo duplo, com máscara não ventilada e com filtros de barreira onde mais você puder colocar para poder proteger, né? Mas, ok, pode usar, como você pode usar o próprio alto fluxo que você tiver, botando uma FO2 mais alto, um fluxo mais alto, e preparar esse paciente para intubação. Tá? Eu acho que só uma mensagem assim que talvez valha a pena, que é uma coisa que o Ari falou na terça-feira, que é muito interessante, que assim, a melhor terapia é aquela que as pessoas estão mais habituadas a fazer. Então, se eu não tenho um dispositivo de alto fluxo, ou se eu tenho um dispositivo e não sei manusear, ou ainda, se eu sei manusear e tenho um dispositivo, mas eu tenho que cuidar de 1 milhão de pessoas ali no meu plantão e não consigo acompanhar esse paciente de perto, talvez o mais seguro para ele seja uma intubação precoce. Começou a desconfortar, intuba. Talvez esse seja o mais seguro, né? A gente tem que sempre pensar nisso, né? O que você tem mais expertise, o que você tem de dispositivo na sua mão e o que é mais seguro para o doente. Porque eu vou botar o paciente no alto fluxo e voltar daqui 3 horas para avaliar, porque eu tenho mais 20 pacientes para atender, é muito complicado. Então, talvez controle a situação, estabiliza tudo, entuba o paciente e vai para o próximo. Talvez isso seja muito mais seguro, né? Legal. Edu, nosso tempo já se foi. Eu acredito que consegui pegar a maioria das questões aqui. E algumas questões, peço para os participantes fizerem algumas questões relacionadas a outros temas, então essas questões, principalmente de VNI, vão ser abordadas. Esses questionamentos, acredito que podem ser elucidados no ponto de VNI, tá? Mesmo porque senão a gente ia estar direcionando um assunto que não é o assunto de hoje, né? Então, peço desculpas pelas pessoas que mandaram a respeito de VNI, falando bastante de VNI, então, não, assim, como tem encontro VNI, então é interessante perguntar no dia da VNI, tá? Agradeço a participação de Edu, tá? Edu, como sempre, esclarecendo tudo de forma bem coerente, bem esclarecedora, né? Agradeço também a participação de todos. Tivemos quase 600 participantes, 580 e muitos, né? Lembrar que na quinta-feira que vem, no dia 30/6, vai ter o próximo encontro da gente, né? Que vai falar a respeito de ventilação não invasiva, VNI, assunto correlacionado ao Covid-19. E peço também que vocês, depois da apresentação, vai ter um questionário de avaliação de reação do encontro de hoje, vai ser através do QR Code, o pessoal vai botar a projeção, e aí para vocês fazerem comentários e a gente possa evoluir, melhorar cada edição. Edu, boa noite, obrigado mais uma vez, obrigado pessoal que participou, e bom final de semana para todos. Obrigado.